Olá, amigos! Neste vídeo eu vou apresentar uma aplicação muito interessante em relação aí ao Modbus TCP e também o Modbus RTU que nós implementamos aí no último tutorial com o W5500 e o STM32F103, nossa famigerada plaquinha Blue Pill. Neste exemplo, neste projeto especificamente, nós vamos estabelecer uma comunicação Modbus Client TCP, que está embarcada num CLP da BR PP45 monocromático, que é um modelo bem antigo, um modelo de aproximadamente 12 anos atrás, um modelo com processamento Intel de 100 MHz, um CLP com IHM incorporada. Tá? Vamos embarcar então uma aplicação Modbus TCP Client no CLP BR. Vocês já podem observar aí no vídeo, A gente tem já uma visualizaçãozinha para poder acionar individualmente cada um dos LEDs, um botão para poder disparar aí um pisca-pisca, onde nós vamos determinar aí o determinismo dessas ações, do envio das informações para o microcontrolador e efetivamente atuar sobre os LEDs. Além disso, nós vamos, utilizando o Function Code 3 para leitura de registros, nós vamos ler a informação da luminosidade atual do ambiente através do componente LDR da placa de desenvolvimento eletrocursos. Então, como vocês podem ver, isso é um setup que pode ser um setup bem simples para os seus projetos. Você pode utilizar aí, por exemplo, uma protoboard, uma placa universal, fazer aí uma utilização, por exemplo, de uma shield do W5500 como nós temos aqui, que tem um custo muito aí interessante para, por exemplo, esse tipo de aplicação, que nós estamos aqui simulando aí uma remota Modbus TCP. E também da Blue Pill, da placa aí Blue Pill, que todo mundo já conhece, que é bem baratinha, aí com o STM32F103. Aqui, por uma comodidade, a gente está utilizando aí a placa de desenvolvimento eletrocurso, que já tem ali os LEDs, Vamos utilizar o LDR. Então, basicamente, vamos utilizar nessa remota que a gente está criando, LEDs, LDR, lógico, um microcontrolador interfaceando o Modbus TCP com o PP45 através da shield do W5500 e vamos utilizar a expansão serial da placa eletrocursos numa demonstração no final desse vídeo com o protocolo Modbus RTU. Então a gente ainda vai mostrar também uma aplicação com o Modbus RTU num master, que está aí no PC, instalado no nosso PC. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês também. E nós vamos estressar essa aplicação. Nós vamos simular aí qual a taxa mais rápida que a gente consegue de transferência de dados utilizando os recursos que a gente desenvolveu e apresentou aí ao longo do nosso último tutorial. Lembrando mais uma vez, o tutorial está disponível na área de tutoriais do nosso website, eletrocursos.net. E lá você também tem o código-fonte já dessa aplicação embarcada no microcontrolador aí da nossa plaquinha Blue Pill. Ok? Então você pode baixar. Essa aplicação ela já permite, isso é bem legal, o chaveamento entre TCP, utilizando o W5500, e RTU, utilizando a própria serial do microcontrolador. E aqui nesse caso, eu utilizei um adaptador USB serial, USB TTL ali, para o nosso periférico USART do microcontrolador. Para o Modbus RTU, nós vamos utilizar uma velocidade bem baixa, porque eu setei para 9.600 nessa aplicação, bits por segundo. Claro, você pode aumentar isso daí para 57.600, 115.200 e atingir velocidades mais adequadas para sua aplicação. Agora, o interessante aqui é que eu quero mostrar um pouquinho para vocês aí dos recursos que a gente implementou, Falar um pouquinho também aí do Automation Studio, A gente utilizou uma versão já antiga, a versão 4.1, que é uma versão de 2013.
13 aproximadamente, né? Mas que dá para trazer para vocês uma ideia de quão poderoso é a ferramenta, a IDE de desenvolvimento da BR e por que não também dos hardwares, né? A gente está falando aí de uma IHM com CLP incorporado que é de 12 anos atrás, aproximadamente, tá? Uma IHM com um processador baseado em arquitetura Intel de 100 MHz, para aquela época era o produto de entrada com IHM que a empresa tinha, né? Então era uma linha já com custo mais baixo, vamos dizer assim, né? Com touchscreen, 5 polegadas, arquitetura Intel, ou seja, ele já tinha interfaces Ethernet, interface X2X ou X2X, como queira, que era o protocolo, né, de comunicação que a BR usa com algumas remotas aí, né, com os seus módulos de I/O, e um produto bem interessante, né? E vocês podem observar um produto que está aí funcionando aí ao longo desses 12 anos. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui inicialmente nessa aplicação, só para a gente mostrar uma simulação, eu vou pegar aqui, vou chegar com a minha mão próxima ao LDR, vocês vão observar aqui imediatamente a faixa do bar graph, ela começa a se deslocar no sentido origem, né? Então está diminuindo a intensidade da luz, está aumentando a intensidade da luz. Claro, é noite, então está um pouco escuro no ambiente, né? Eu estou com iluminação artificial, não estou com iluminação natural, senão essa barra vocês observariam ela bem mais para o lado direito, tá? Então é essa excursão que a gente tem. Eu vou simular aqui alguns LEDs para vocês verem na aplicação. Já estou clicando aqui no touch, LED 1, LED 2, 4, 3, 5, 7, 8. Olha que legal, vou apagar os LEDs. E essa opção Blink é só para mostrar para vocês, claro, aqui dá a impressão que está devagar, que está lento. Por quê? Lógico, a gente tem ali a atualização da câmera, né, do vídeo. Então a gente não consegue visualizar com a câmera. Para isso, vocês estão observando, eu estou com o analisador lógico. E com o analisador lógico nós vamos mensurar aí a taxa que a gente conseguiu alcançar de comunicação, de velocidade de comunicação. Lembrando, o Modbus que a gente implementou aqui nessa aplicação, ele é composto de dois function codes basicamente. Function code 6 para escrita de registro, onde a gente está escrevendo no registro de 16 bits, onde utilizamos efetivamente 8 bits para chaveamento dos LEDs, e também leitura de dois registros. Um registro que é o próprio registro dos LEDs e o outro registro que é a intensidade do LDR. Ok? Eu vou mostrar isso agora para vocês na aplicação. Espero que vocês tenham gostado aí dessa simulação aí, né? Na verdade, dessa apresentação real aí do hardware da comunicação estabelecida entre o PP45, rodando aí um Modbus Client, e o nosso STM32 com a aplicação que a gente já apresentou no tutorial anterior. Bom, apresentado então aí a aplicação, nós vamos passar agora para fazer então com o analisador lógico uma visualização do chaveamento que a gente tem em cada um dos 4 LEDs, né, da nossa aplicação, e verificar a cadência, né, se existe aí um determinismo, ou seja, se o chaveamento ele tem uma constante, né, temporal bem definida, né, com poucas variações aí, né. Isso é muito interessante e muito importante, por exemplo, quando você está trabalhando com sistemas de controle, onde você tem uma modelagem, às vezes, de um controle digital que obedece uma taxa de amostragem. Então, se a gente tem um sistema com mais determinismo possível para comunicação com uma remota, a gente pode, por exemplo, chavear uma resistência para um controle de temperatura, né? Obedecendo aí uma cadência de leitura do termopar e acionamento do sensor que obedece toda modelagem de controle que foi
estabelecida. Se você tem um determinismo falho, muito ruim, a sua modelagem ela cai por água abaixo. E todos os seus critérios de estabilidade que você tem daquele seu sistema, eles podem desmoronar e você pode ter um problema ali na sua aplicação, né? Isso é muito comum quando a gente fala de controle. Eu vou acionar aqui, eu vou verificar também a velocidade que isso está sendo processado para a gente visualizar aqui na tela. Já vou dar um stop. Suficiente, legal. Já então tivemos aqui uma amostragem aqui de aproximadamente 8 segundos, né, do chaveamento dos LEDs. Eu vou dar um zoom, né? A gente pode observar que realmente o chaveamento, né, do LED, a gente tem um tempo total aqui de aproximadamente 20 milissegundos. Tá? Vou arredondar aqui para 20 milissegundos em true, 19,75 em false. 20 milissegundos em true, 19,75 em false. Ou seja, tem uma cadência constante, né? Já a gente pode dizer assim, então a gente pode dizer praticamente que esse sistema ele tem uma boa aceitação para aplicações onde a gente precisa aí de um certo determinismo, que é muito interessante aí se a gente quiser utilizar isso em alguma aplicação de controle. Então é só para mostrar para vocês que segue 19, 20, 19, 20, então tá bem aproximado aí de 20 milissegundos. Esse valor de 20 milissegundos, a gente na aplicação, vou abrir rapidamente aqui o Automation Studio, tá? A intenção aqui não é dar um treinamento, mas mostrar um pouquinho aqui que é uma ferramenta sensacional. Eu estou dizendo aqui que essa ferramenta 4.1 é uma ferramenta de 7 anos atrás, né? E ela já trazia para uma IDE de CLPs recursos altamente avançados para a época, tá? Inclusive a BIR, ela tem possibilidade de programar além de ladder, texto estruturado, ou seja, as linguagens IEC 6131, né? Ela tem possibilidade de programar em algumas outras linguagens. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em Program, na área de Logical View, colocar um Next aqui, vou dar esse nome aqui, New Program mesmo. Olha que bacana. Poxa, nessa ideia já era possível ANSI C, C++, olha, você pode programar orientado a objeto para um CLP. Basic, né? Automation Basic, CF, aí as linguagens IEC, CFC, FBD, IL, lista de instruções, ladder diagram e texto estruturado. Eu, particularmente, em CLPs, eu gosto de utilizar texto estruturado. É uma linguagem estruturada, né? Como uma linguagem C, por exemplo, né? Muito parecida com a linguagem Pascal. Isso é uma flexibilidade bem legal que você tem desde as ferramentas remotas. Desde o lançamento do Automation Studio lá no início dos anos 2000, você tem uma grande variação de linguagens que você pode programar na IDE. Então isso é muito bacana. Você inseriu aqui o seu programa, que eu já tenho um programa simples, para justamente fazer apenas o quê? Chavear os LEDs, receber aqueles comandos DHM e transmitir esses comandos via Modbus para o meu server, para o meu Modbus server, e receber também a informação do LDR, tá? E jogar para uma visualização. Todo editor de telas tá aqui, é bem interessante, já tem uma ferramenta gráfica. E o que é legal? Você vê aqui no Physical View, por exemplo, eu já tenho aqui, por exemplo, o PP45 e uma remota Modbus qualquer, né? Então eu vou mostrar aqui no Physical View. Aqui está o PP45, eu vou clicar 2 vezes. Olha que bacana, você pode trabalhar com 8 ciclos de máquina diferentes, de instruções, de rotinas diferentes. Isso é um RTOS, né? Isso é bem, grosso modo de dizer, um sistema operacional em tempo real. A BR chama isso de Automation Runtime, né? Ele gerencia com determinismo o chaveamento entre esses ciclos. E você pode, claro, limitado ao processamento que você tem no seu hardware, né? Isso daqui tudo é automático, você tem uma ferramenta simples para configurar. Você pode vir aqui e configurar, por exemplo, os tempos, né? desses recursos, desses ciclos. Então, cada ciclo, olha que bacana, por exemplo, ciclo 1, a duração dele, tolerância, se você quer determinismo, você pode colocar tolerância 0, o esquema de chaveamento, de varredura de IOs, se vai ser com atraso, se não vai ser com atraso, se você quer que faça a escrita com determinismo no final do ciclo. Então, ou seja, é muito flexível, tem muita configuração boa na ferramenta. O relógio da CPU você pode ajustar
pelo cristal da própria CPU ou por uma interface de rede que você quer determinar, que você quer garantir o determinismo para comunicação com os módulos de I/O, que nesse caso poderia ser, por exemplo, uma Ethernet PowerLink ou uma X2X, que são interfaces que você tem clock para você fazer esse sincronismo com clock de CPU, entre outras configurações que não vem aqui no momento oportuno para falar. O PC, o WebServer, veja, um hardware, isso que é bacana, um hardware de 12 anos atrás, uma ferramenta de menos tempo, de 7 anos, 6, 7 anos, inclusive ferramentas mais novas, você pode usar um hardware antigo, porque você vai ter compatibilidade de comunicar, né? De criar projetos mesmo com uma ferramenta mais nova. Isso é um recurso bem bacana também, tá? Isso é uma característica bem legal. Então, por mais que seja um hardware bem antigo, considerado já realmente um hardware já obsoleto, né? Você tem essa possibilidade de inserir numa ferramenta mais nova e configurar e utilizar um runtime, que nesse caso é a versão E3.10, adequado para aquela CPU. Olha que bacana isso. Aqui eu inseri no Ethernet a remota Modbus. Então, se eu clicar com o botão direito Configuration, olha como é que é simples configurar um Modbus TCP. Tá? Nós vamos somente mostrar esse exemplo aqui no Automation Studio. Tá. Aqui eu coloquei uma remota. Eu disse que essa remota está na posição número 1, Station 1. E aqui para essa remota, eu poderia colocar uma segunda remota no Station 2, no Station 3, 4. Mas para Modbus TCP, o mais importante é o IP. Tá? Não é muito importante a definição do número de identificador da unidade. Até porque a nossa remota, que é o escravo, ela simplesmente recebe via esse IP, né? Ela recebe a informação TCP, ou seja, nessa comunicação já tem o CRC, já tem tudo isso daí dentro da pilha TCP, né? Lá do W5500. Então já é feito toda essa verificação já diretamente com o W500. Então a gente não precisa preocupar com o Node daquele escravo nesse caso, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui Node 10, né? O próprio escravo vai repetir isso daí para o mestre. O próprio escravo recebe, na biblioteca nossa, ele já pega isso, já posiciona num frame adequado e retorna para o cliente essa informação na posição adequada daquele frame TCP. Então, é muito simples, tá? A porta 502, vou dar um tempo de violação de refresh aqui, X, no caso 1.5 segundos. Agora aqui que é importante, olha que legal, você pode vir aqui e definir function codes de Modbus, olha que bacana, FC1, FC2, 3, 4, etc. Então eu coloquei aqui basicamente no bloco 1, um FC6, que é a escrita de registro simples, com tempo de atualização de 20 milissegundos, tá? Vou enviar ciclicamente as informações, começando no endereço 0 e com apenas um registro. Então, vou pegar o registro de ajuste dos LEDs, é aqui que eu escrevo. E como eu tenho apenas um registro, olha que bacana, aqui embaixo eu defini no canal 1, posso ir criando quantos canais eu quiser, no canal 1 eu defini a palavra LEDs, disse que ele é um inteiro de 16 bits, sem sinal, e na direção de escrita. Ou seja, esse registro está representado pela palavra LEDs. Então, toda vez que eu colocar uma variável, uma process variable, uma PV no LEDs, ele vai pegar o valor daquela PV e vai enviar via function code 6 para o nosso client, para o nosso server. O refresh time aqui, eu fiz vários ajustes, né? Lógico, a gente está falando de uma CPU que ela tem recursos um pouco mais limitados na época dessa CPU, né? Uma CPU de 12 anos, então ela tem um pouco mais limitação de processamento, tá? Eu conseguia baixar um pouco mais, mas eu começo a perder pacotes de informações se eu baixar muito isso, tá? Até porque a gente está conectado online com a CPU, então veja, eu já estou usando processamento nessa comunicação, nessa troca de dados com a própria ferramenta Automation Studio que está rodando nesse PC, então a gente toma muito processamento, tá? Então eu coloquei aqui um parâmetro bom, que eu ajustei, que foi de 20 milissegundos, tanto para a escrita, quanto, olha que interessante, para o bloco 2 é o function code 3, que é um read hold registers, que também está com refresh time de 20, tá? Tá utilizando aqui número de itens, 2 itens para leituras, né? Eu quero ler 2 itens a partir do endereço 0. Então, o primeiro item é o próprio feedback
do LED, do que eu escrevi. Então aqui é só para eu confirmar se realmente ele leu aquilo que ele escreveu, por exemplo. E aqui sim, no segundo registro, é o registro da informação do LDR. Olha que bacana, você vai configurando de acordo com a remota que você tem. Sei lá, eu tenho uma remota, por exemplo, para leitura de célula de carga via Modbus TCP. Existe. Às vezes você vai querer comunicar com essa remota e você já tem no manual de instruções daquela remota quais function codes, quais endereços para utilizar, tá? Quais parâmetros que você vai querer efetivamente, porque quanto mais você pôr, mais processamento você vai gastar e maior o tempo de refresh time você vai ter que colocar. Então isso é um compromisso que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Então, basicamente informações aí que quem trabalha já nessa área com CLPs conhece bastante. O legal do que eu estou mostrando aqui para vocês nessa aplicação é que você pode criar as suas remotas com essa interface que eu já desenvolvi, que está lá disponível para download. Você pode criar remota, na mesma remota ter Modbus RTU, Modbus TCP. Olha que bacana isso. E aqui, pessoal, vou clicar 2 vezes no Modbus. Aqui está o I/O Mapping, mapeamento de I/Os. Olha que bacana. Aquilo que eu configurei lá já aparece aqui. Olha só que legal. Já aparece para mim aqui, ó, o Holding Value 0, o Holding Values 1. O Holding Values 1 é o LDR que eu jogo pro display. E aqui o Register Value é o valor dos LEDs que eu estou clicando lá no CLP, né? Ou mandando a instrução de blink. Se eu clicar aqui no monitor, na lupinha, olha que bacana. Eu já vou monitorar aqui em tempo real os valores, né? Como é que está o módulo, como é que está a saúde dessa conexão. O módulo está ok, o módulo não está ok. Olha que bacana. Módulo ok true, está conectando com a minha remota, já está jogando 65.535, 0, 65.535, 0, ou seja, acende todos os LEDs, apaga, acende todos os LEDs, apaga. Você pode ver que o status LEDs já está lendo o próprio valor que foi enviado, ou seja, em 20 milissegundos ali, olha que bacana, em 20 milissegundos ele faz o function code 3 de escrita de single register, envia o valor dos LEDs e faz a leitura com o function code 6 daquele valor que foi enviado. E também do valor do LDR. Eu vou colocar minha mão lá próxima ao LDR. Vocês vão ver que vai baixar, ó. Tampei o LDR, soltei o LDR. Então, pessoal, funcionou de uma forma muito interessante, muito bacana a aplicação. Tem N recursos no Automation Studio, tem N recursos na BR, né? A gente não veio aqui nesse momento para falar, daria para ir gastar bastante tempo falando dos recursos, né? Recursos de diagnóstico, por exemplo, uma coisa bem legal, Profiler, né? Aqui nós vamos medir o uso da CPU em cada tarefa particular. Então eu vou rodar, vou dar um stop e vou puxar a informação no Data Object. Olha que bacana. Todos os ciclos, no caso, o meu programa para fazer o chaveamento dos LEDs está no ciclo 3, ele toma muito pouquinho. Eu tenho uma sobra até que razoável de 28% da CPU, é aceitável. Acima disso, quando você está chegando próximo de 10%, você já começa a ter muita falha ali nos pacotes, etc. Quem que está tomando bastante processamento aqui? Olha que legal, 19% desses 64% é a própria parte do Modbus, a própria aplicação do cliente do Modbus. I/O Scheduler também toma 14%, né? Entre outras. Somando isso tudo, né? A gente tem um geral aqui bem interessante, aqui nesse caso para 20 milissegundos. Se eu colocar aqui, olha que bacana, em forma gráfica, isso daqui é muito bacana. Você consegue visualizar os recursos do sistema operacional em tempo real do RTOS. Você consegue ver que cada recurso está tomando, né? Pode ser biblioteca, pode ser interrupção, pode ser coisas internas de CPU, mas é bem bacana, tá? Você consegue gerenciar todos esses recursos aqui e visualizar graficamente o uso deles, né? Então, é uma ferramenta que é muito legal. E isso eu posso dizer para vocês, isso aqui está presente desde as ferramentas antigas, lá do início dos anos 2000, tá? Lá por 2004, 2003. Olha que recurso bacana. Então, é poderoso quando a gente fala em CLP-BR, tá? É um produto muito robusto e um produto que tem um expertise, que tem todo um desenvolvimento de uma baita de uma IDE,
Não preciso falar o help da ferramenta, essa é a ferramenta de 7 anos atrás, para vocês terem uma ideia. O help é sensacional. Você vem aqui, por exemplo, em Motion Control, da época, né, o que tinha na época, você consegue vir aqui, por exemplo, para a parte de comissionamento. Então, você vai filtrando, ele é gigantesco, tá? Todas as tabelas de erros. A gente está falando de um help aqui, hoje em dia, que gira em torno dos 4, 5 GB de informação só de help, tá? Então, aqui é uma propaganda positiva, tá? Eu estou fazendo uma propaganda para vocês verem que realmente tem recursos para, por exemplo, quero ver como é que funciona a parte de criação de telas. Poxa, já está tudo aqui, ó. Trabalhando com Visual Components, já tem muito Sample Project pronto, projeto da máquina de café, etc. Acho que num momento mais oportuno a gente pode até falar alguma coisa disso daí. Mas é bem legal, só para poder ilustrar aí para vocês aí nesse vídeo um pouquinho dos recursos. Agora, olha que legal. Vou lá para o nosso CubeIDE. Vamos voltar para a nossa interface de programação aí e depuração do nosso microcontrolador. Eu fiz questão de fazer algumas modificações, já atualizei o programa que se encontra lá na minha área de tutoriais. Esse programa ele permite trabalhar ou com RTU ou com TCP. Você seleciona. Eu já deixei um local aqui na própria biblioteca Modbus, no próprio arquivo .h da biblioteca. Vou mostrar aqui para vocês. No próprio .h, olha que simples. Você só vem aqui e joga 1 para o RTU e 0 para o TCP. Ou 0 para o RTU e 1 para o TCP. Você chaveia. Aí no RTU, lembre. No RTU a gente tem que considerar o endereço do slave, do escravo, que é endereço 10, tá? No TCP, basta a gente colocar ali o IP que a coisa já vai funcionar legal. Muito bem, vamos voltar aqui para o programa principal. Eu deixei disponível 2 portas e 4 sockets para cada uma delas. 4 sockets para a porta 80, porque eu quero manter nesse dispositivo a possibilidade de web server. E também deixei 4 sockets para a porta 502, que é a porta do Modbus TCP. Olha que bacana, eu tenho 4 portas para um, 4 portas para o outro. Eu vou pingar no IP do microcontrolador. Olha que bacana, olha o que vai acontecer. Tcharam! A gente já tem uma interface web, onde, pensando numa remota, você poderia usar essa interface para configurar aquela remota. Por exemplo, qual a taxa de amostragem do conversor AD da remota de uma célula de carga? Quais parâmetros para um filtro passa-baixas de uma célula de carga? Etc. Um termopar. Configurar se aquele termopar da remota é do tipo J, é do tipo K, você poderia usar essa interface gráfica para isso. Setar o IP da remota, ou seja, fazer N coisas. Então, por isso que eu mantive essa funcionalidade em paralelo. E olha que bacana, a aplicação está rodando, o LDR está lendo, os LEDs estão piscando, e eu ainda consegui abrir no navegador aqui de internet. Claro, se eu chavear o LED aqui, como a minha aplicação Modbus, ela a cada 20 milissegundos ela está atualizando o valor do LED, não vai adiantar muito porque eu vou apagar, né? Vou acender e apagar, acender e apagar. Então, não seria muito interessante aqui nesse caso. Muito bem, acho que deu para dar uma resumida, né? Agora vamos testar performance. Para testar a performance, olha que bacana, eu vou utilizar esse software free, o Radzio, né? Encontrei ele recentemente, esse é um Modbus Master Simulator. Eu vou judiar, eu vou colocar um scan de 1 milissegundo. Nesse momento, eu já vou desconectar o CLP, né? É simples, posso vir aqui diretamente e tirar a porta Ethernet dele. Tá? Só não vai comunicar aqui mais, né? Posso até clicar aqui, ele não vai acender mais o LED. Tá? Desconectei ele do caminho. Bom, desconectado aí o cabo Ethernet nesse momento, então a gente sabe que o nosso cliente já não está mais acessando o server lá no microcontrolador, né? Então olha que bacana. Eu vou abrir aqui o Radzio. Já deixei uma interface aqui preparada, tá? Com o Device ID, eu coloquei aqui, pode ser qualquer um, né? Modbus TCP, eu coloquei 10, coloquei inicializando no endereço 0, com tamanho de 2 e com a função function code de leitura de holding registers, que é o que está implementado lá também na minha aplicação no server, tá? Aqui eu vou deixar
uma taxa, por exemplo, vamos fazer com scan rate de 5 milissegundos, vou fazer com scan rate de 5 milissegundos, lembrando que aqui eu estou rodando essa aplicação agora nesse momento no meu i7 aqui, né? Então a gente tem um processamento legal para fazer os testes. Eu vou vir aqui no Connection, Settings, vamos ver se está tudo ok, Modbus TCP, o IP está certo, a porta, tudo ok. Vamos dar um Connect, veja, já está incrementando a informação de OK, ou seja, está comunicando com o escravo, né? Com o server, não tem incremento de erros, está funcionando bem. Estou com uma taxa no momento de 80, 90 pacotes de informação por segundo. Pô, bacana, tô chegando numa taxa de próximo de 10 milissegundos, tá? Eu vou colocar o meu dedo em cima do LDR, vocês podem ver, ó, tá variando rapidinho, ó, o valor do LDR. É veloz. Eu vou judiar um pouco mais aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um disconnect, vou vir aqui no setup, data definition, vamos colocar 1 milissegundo aqui e vamos dar um connect. Olha que interessante, a taxa subiu, tá? Nós estamos com uma taxa de, e não está tendo incremento de erros. Estamos com uma taxa beirando aí as 100, né, os 100 pacotes por segundo, né, numa média de 100 pacotes por segundo, ou seja, olha que bacana, conseguimos aí fazer a leitura do holding register, né, a execução do holding register com aproximadamente uma velocidade de 10 milissegundos para leitura em cada pacote. Tá? Já consegui elevar um pouco mais isso. Claro, uma possibilidade que vocês podem editar se for necessário. Você pode vir aqui, por exemplo, né, aumentar a velocidade, né, a frequência da SPI não fez muita diferença, tá? Praticamente nada. Inclusive é até perigoso dependendo da sua configuração eletrônica ali que você tiver, se você tiver problemas ali nas trilhas, né? Talvez não vai funcionar muito legal. Então deixei já com uma velocidade adequada. Aqui você pode diminuir, tá? O buffer da TCP, que você comunica com W5500, vai ganhar um pouquinho, mas por outro lado você pode perder na aplicação TCP, na aplicação web server, né? Então é um jogo ali que você tem que verificar o que é mais adequado, o que é mais interessante, tá? Lógico, né? Dependendo do tamanho da aplicação que você tiver na sua remoto, isso pode ficar até mais lento, né? Então cuidado, aqui é uma aplicação que a gente está chaveando os nossos LEDs, vamos pegar a parte do TCP, tá aqui a parte do TCP, então essa é basicamente a aplicação que a gente tem aqui, né? Vamos voltar aqui então para o Modbus Master Simulation, olha que bacana. Então tá mantendo ali uma boa resposta, uma boa taxa de comunicação. Se eu vier aqui aumentar, eu quero ler 30 registros de 16 bits cada, olha que bacana. Vai ler? É claro, não tem informação aqui lá no meu escravo nesses registros, mas eu vou ter uma diminuição da minha taxa, tá? Isso é fato, ó. Caiu para aproximadamente ali 20 milissegundos, né? Então é isso que vocês têm que ter cuidado. Essa é uma boa ferramenta para você testar performance. Essa é uma boa ferramenta gratuita, tá? Free, simulação de master, é uma boa ferramenta para você então fazer alguns testes de performance. E vamos agora fazer um teste com Modbus RTU. Olha que legal, eu vou dar um disconnect. Eu já vou deixar preparado o ambiente para o RTU aqui. Então, o RTU eu vou utilizar, claro, um scan bem mais lento. Estou com 9600, né, para o RTU. Eu vou vir aqui em Modbus RTU. Claro, se você aumentar o baud rate da sua USART, você vai conseguir aumentar essa taxa consideravelmente. Aqui eu fiz nessa aplicação só para teste 9600. Com 6, 9600, paridade, está certinho. Vamos aqui, não vou conectar, mas eu já vou criar um novo aqui. Não é coil status, lembrando bem, é holding registers. E o device ID é o device 10, tá? Eu quero ler 2 registros e é isso aí. Já vamos rodar isso daí. Antes de mais nada, precisamos vir aqui no nosso arquivo de cabeçalho do Modbus, habilitar o Modbus RTU. Olha que simples, já deixei essa aplicação mastigadinha para vocês poderem utilizar. Então vamos descarregar.
Legal. Terminate. Gravamos já no microcontrolador a aplicação. Conectando via web server, tá lá. Então, por exemplo, se a gente visualizar na câmera agora, os LEDs estão apagados. Eu vou clicar aqui no ligar. Vamos verificar. Perfeito. LED aceso. Ligar o LED 2. Vamos verificar. Atenção. Muita coisa utilizando a serial nesse momento, tá? Serial tá, o USB está meio judiado. Eu estou com muitos periféricos conectados na USB, com 2 hubs conectados ao USB desse computador. Então ele judia um pouquinho aqui e acaba desligando aqui a câmera, tá? Mas já retorna. Perfeito. Acendeu os 3 LEDs. Então está funcionando a interface web. Vou desligar aqui os 3 LEDs. Vou fechar aqui. Vamos verificar se eles apagaram. Apagou. Bom, então para a gente agora finalizar o teste com o Modbus RTU, né, em cima da nossa mesma aplicação, eu vou vir aqui e vou colocar aqui a opção, habilitar a opção do Modbus RTU, né, lá dentro do nosso arquivo de cabeçalho. Definimos então aqui para habilitar o Modbus RTU. Então toda aplicação agora ela vai desabilitar a parte de TCP e deixar habilitado apenas a parte de web server e também a parte de Modbus RTU, que inclusive está aqui, ó. Como a gente pode observar, tá? Bacana. No Modbus RTU aqui nós estabelecemos, né, na nossa porta serial, como eu havia comentado para vocês, uma taxa, um baud rate de 9.600, né? É o baud rate que a gente estabeleceu, então vai ser uma comunicação um pouco mais lenta, mas a intenção aqui é justamente mostrar essa flexibilidade, né? Você poderia aumentar esse baud rate tranquilamente para atingir aí a velocidade para troca de pacotes que você gostaria na sua aplicação, tá? Então, antes de mais nada, vamos testar, vamos gravar a aplicação, né, no microcontrolador. Então, vamos gravar lá nele. Gravado, abrir aqui o rádio, Modbus Master Simulator. Vou definir aqui um scan rate aqui, coloquei 100 milissegundos, né? Vou colocar aqui 500 milissegundos, uma taxa de 500 milissegundos para troca de pacotes. Vamos modificar para Modbus RTU, a porta do meu PC é com 6, 9600, perfeito. Dá um OK. Vamos dar um Connect. Já estabeleceu a conexão e agora New. Vamos escolher a opção aqui Holding Registers, tá? Holding Registers não existe qual status. Modbus Device ID 10, tá? Endereço 10, tamanho 2. Vamos, já está lendo, ó. Então, perfeito. Endereço 10 do slave. Aqui no Modbus RTU a gente tem que lembrar que tem o slave ID, né? Então, slave ID 10, que aqui não vai por IP. Aqui ele vai pelo ID do slave. Já está trocando as informações, já está lendo o escravo. E a gente pode observar até, se eu colocar a mão sobre o LDR, que ele, a partir do momento que ele começar a fazer a atualização ali das leituras, ele vai modificar o valor do LDR. Então é só para mostrar para vocês que a aplicação ela já está aí possibilitada de você trabalhar Modbus TCP, Modbus RTU, Web Server também está junto lá na parada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.